nós terminamos o estudo do livro Revolução e Contra-Revolução. Primeira parte, segunda parte. Hoje é uma reunião que tem que prestar atenção porque é reunião doutrinária. Pós-graduação. São conceitos que é preciso nós termos claro. Se não tem o conceito, o doutor Plínio está falando, observa-se no fim da Idade Média uma crise de mentalidade que vai estar descrevendo. Agora a pessoa não sabe o que é mentalidade, o que ele está falando. Dr. Plínio, nesta série de 3 reuniões feitas para os mais velhos do grupo, depois que escreveu a RCR, ele está analisando, então, em profundidade, disse ele, o livro Revolução e Contra-Revolução. Mas por que chegou a isso, então? Que é muito interessante. Eu vou dizer, é muito interessante. Você está vendo aqui o preâmbulo, né, que ele as premissas que ele está colocando para a gente entender depois a análise que ele vai fazer. Também isso está na RCR. Os corações se desprendem gradualmente do amor ao sacrifício. A cavalaria que se torna amorosa, ele diz lá, sentimental também. A literatura reflete isso aí e, como consequência também, ele diz, entrou o excesso do luxo e a avidez dos lucros. Lembrando aqui as reuniões da RCR anterior, ele vai dizer isso aí, depois vai, pelos legistas, influenciar os príncipes e os reis no absolutismo. Eu acho que é o próximo slide. Ele também está falando de assim, mas vai pegar depois a nobreza. Isto que se passa no campo das doutrinas de caráter filosófico e religioso penetra também no campo político, através de uma nova doutrina, o absolutismo. Não há mais só a vaidade dos legistas que, em conhecer o direito romano, estar a par da cultura de Roma e querer imitá-la. Mas, então, há agora o orgulho dos reis, que queriam dominar pelo absolutismo. Aí você está vendo que a praga pegou aí. Bom. Então, portanto, isso aqui é depois de São Luís IX. Isso é depois de São Fernando de Castela. Ele está tratando lá aquele Filipe o Belo, neto, né, de São Luís, né? Quando páfia dele querendo nomear bispos e desentendeu-se com o Papa e ainda, historicamente, isso ele mandou 2 sicários lá para esbofetear o Papa. Foi o Filipe o Belo também que sequestrou o Papa, não foi? Hein? Foi o Filipe o Belo que sequestrou. Filipe IV, Filipe o Belo. Que sequestrou o Papa, não foi? Fez o quê? Que sequestrou o Papa? Levou Não, isso eu não tenho certeza. Prendeu, viu, senhor? Prendeu, Então, é? Chegou a prender? Pô, então é isso. É exatamente, você tem razão. É isso, perfeitamente. Prendeu o Papa e esbofeteou ele. Aham. O Lona lá, que eu... Aí, veja que o doutor Plínio fala, esse homem é neto de São Luís. São Luís morreu em 1270. Esse homem aí, foi em 1303, né? 1300 e pouco, 1308. Pois é, tá vendo? 30 anos depois, na cristandade, o rei de França. Bom, aí vem a pergunta. Qual foi o primórdio da Revolução? Qual o ponto de transição entre a era em que não havia revolução para a era revolucionária? Isso aqui é da maior utilidade. Porque, quer dizer, aconteceu isso. Agora, por que aconteceu? Ele está dizendo, bom, houve uma mudança de mentalidade, houve isso, houve aquilo outro. Ele está dizendo, não, tá bem. Ele vai dizer, tá bem, vamos. Se fosse possível prevenir a queda da Idade Média, o que deveria ter sido feito? É isso. Se for preciso prevenir a crise individual que cada um pode ter, como é que a gente faz? Se for preciso prevenir a decadência da Idade Média, como é que faz? Eu não sei, eu tive aí outro dia, conversa aí na mesa, e eu tinha lido comentário do Dr. Plínio, e que é o seguinte, o bem, metafisicamente, intrinsecamente, não está sujeito à lei da degradação. O mal, sim. O mal é um processo de putrefação. São sucessivas putrefações, mas o bem
Mas que é isso? Então, a pessoa chega no alto da necessidade, é a hora que entendeu que ele vai precipitar para o inferno. Peraí, o bem só decai porque faltou vigilância. Faltou isso, faltou aquilo, faltou... Mas o bem não está necessariamente sujeito à decadência. Adão não tinha necessariamente que pecar. Lúcifer não tinha necessariamente que pecar. E nem nós temos, tal seria, né? Então, hein? Nem Adão. Nem Adão, exatamente, nem Adão. Então, essa ideia, não, tem que decair mesmo, tudo decai, tudo que chega lá no auge decai. Espera um pouquinho, decai porque deixou de... O mal, não. A primeira revolução apodrece e gera a segunda apodrece e gera a terceira apodrece, agora gera a quarta apodrece e gera o satanismo. É uma sucessão de podridões, não é? O que acontece nessa é quando chega no nível muito alto, a tendência é relaxar. Aliás, eu acho que, eu quase que mandei para o senhor Celso, essas são 3 reuniões. Porque é bom que a gente, que ouviu essas reuniões lá para trás, ouviu não, leu, nós não ouvimos, nós lemos, né? E que a gente possa recordar, e dentro da situação hoje, dessa contra-revolução, digamos, dessas inúmeras conversões nos meios jovens, é como ir os ajudando a. Isso aqui tudo é textual, não está com aspas, é tudo textual. No século XIII, podemos dizer, ela, quer dizer, tornou-se vitoriosa. O Pino vai alinhar aqui alguns pontos que os que gostam de história vão ficar... Em que sentido? Os árabes não foram expulsos da Espanha, mas sua influência nitidamente decadente é sinal evidente que eles não venceriam. Estou pintalizando. A Idade Média, o triunfo da Idade Média. Então, os árabes ainda estavam lá na Espanha, ainda dominavam lá aquele norte da África, sei lá que quantidade de coisas, mas o empuxo deles estava abaixo. Então, era uma razão dessa... Você falou aí da... Como é que é a expressão que você usou? Relaxar. Relaxar. É. Continua. Em toda a costa mediterrânea estão também os árabes tão decadentes que no século XV os turcos derrotá-los-iam rapidamente. Dr. Plínio, quero lembrar os amigos que era professor de História e professor católico contra-revolucionário. De outro lado, os germanos estão completamente convertidos. Os húngaros, que constituíam outrora grande perigo, abraçaram também a religião católica. Os prussianos, os lituanos, que foram também perigosos e contra os quais haviam combatido os cavaleiros da ordem teutônica, estão em vias de conversão. Os normandos, mesclando-se, confundiram-se com outros povos, entraram na Inglaterra e já não ofereciam perigo. Então, o Topim está descrevendo o quadro que tem uma expressão aqui na frente que é muito interessante, eu não conhecia. Olha aí. A sensação da Europa é de que domina completamente a situação. Começa então a surgir um estado moral, outra palavra aí, hein? Estado moral e social vitorioso, a chamada atmosfera imperial ou triunfal da Idade Média. Bom, isso os progressistas odeiam, né? Quando a gente fala a cristandade triunfal, né? Aquele gosto da Igreja Católica, a Igreja dominou. Dominou sem estar em que sentido, né? De ferro e fogo, não. Ela penetrou todo, converteu e ela era triunfante. E a Igreja, isso mesmo, ela ia e eu não sei se é fato histórico, pouco o Sr. Topini imaginava. Mas, por exemplo, o maior imperador da Terra, né? Era o Sacro Império, né? Mas se o Papa fosse subir a cavalo, ele chegava lá e segurava o estribo e tudo. Então, a situação da cristandade da Igreja, eu vou repetir, para ódio desses progressistas todos, era triunfalista mesmo. Quando eles falam aí, nossa senhora, aquela coisa da Idade Média, quando a Igreja, como é que é? A opressão, a Igreja começou a oprimir todo mundo, né? Aquele protestante Guaraci da Silveira, o Horácio Gouveia, os dois políticos protestantes lá na Constituinte, né? Esse homem faz um discurso na Constituinte, lá em 33, o discurso foi em 33,
mas atacando a Igreja Católica de uma maneira. Então era aquele tempo em que os papas mandavam, os papas destituíam, os papas faziam isso, a Igreja jogava a pessoa na Inquisição, entendeu? Ele fala assim e tal, e vai fazendo aquele discurso dele. E vira e mexe, o Dr. Plínio levanta e disse, protesto contra as afirmações do coisa. E protesto aí, outros também, porque havia deputados católicos de muita cultura naquela época, né? E aí o Guaraci, ou Zoroastro, não lembro. Senhor presidente, o presidente era o Antônio Carlos, né? Essa vida é Antônio Carlos aqui, é o Antônio Carlos de Minas Gerais, Andrada, presidente da Constituinte. Neto Zé Bonifácio. Neto Zé Bonifácio. Neto Zé Bonifácio, pronto, tá aí. Senhor presidente, estou sendo acusado de falsear a história, não sei o quê. O doutor Plínio levanta assim. O senhor não está sendo acusado de falsear a história. Nós estamos mostrando que o senhor bebeu a história nas águas envenenadas do protestantismo, dos livros protestantes. Olha, era outro tempo. Um menino lá, um rapazinho de 24 anos de idade, entendeu? Nós não estamos dizendo que o senhor falseou a história. O senhor bebeu a história nas águas envenenadas. Então, atmosfera imperial ou triunfal da Idade Média. Continua. O Dr. Plínio está descrevendo essa atmosfera triunfal. Nosso Senhor Jesus Cristo passa a ser apresentado nas catedrais, não apenas como um mártir crucificado e sofredor, mas como um rei cheio de glória, e na liturgia, a afirmação de seu triunfo por todos os séculos do mundo passa a ser de enorme importância. Gente, tudo isso é perfeitamente correto. Tal seria a festa de Cristo Rei. Nosso Senhor é imperador, impera mesmo. Mas ele vai analisar depois a hora que o demônio esperou Adão ali no paraíso, entendeu? A hora certinha de entrar e, é a hora da tentação. É o que o Dr. Plínio está montando o quadro para explicar. Mas, acompanhando essa ideia, vinha muito justificadamente a do triunfo dos cristãos e por detrás dessa concepção do triunfo, de que para todo sempre o poder de Jesus Cristo estava firmado na terra. E o mais glorioso e mais civilizado dos continentes, Europa, era cristão. Tinha-se aberto um reino de paz na terra e essas promessas do Evangelho iam ser realizadas com o triunfo da cristandade. Eu não sei se eu estou conseguindo traduzir para os amigos aí, mas o quadro está descrito. É verdadeiro, hein? E nós temos que festejar isso aqui, porque isso aqui aconteceu. O que a gente não vai festejar é que na hora da glória entrou alguma coisa que ele vai descrever para frente, né? Quando foi aprovado o ensino religioso nas escolas, foi uma espécie assim de euforia no meio católico do Brasil todo, porque aqueles decretos iníquos da República de afastar a igreja do ensino o ensino religioso tinha sido derrotado ali. E aí o Dr. Plínio vai analisar, Celso, ele tem uma expressão mais ou menos assim, tenho medo da paz, tenho medo de que os frutos e a alegria disso aqui sufoquem em nós a combatividade. A hora do triunfo pode ser o prenúncio da hora da derrota. Quer dizer, ele estava comemorando com gáudio aquela vitória. Entretanto, eu estava dizendo, olha, historicamente é assim. Não vamos deixar que o triunfo de hoje seja o nosso sepulcro de amanhã. Bem, então está aqui. Acontece, porém, que um movimento ainda mal estudado fizeram aparecer no começo da Idade Média muitos santos. Como após a podridão romana, então do Império Romano, né, e a efervescência bárbara surgiu no tempo de Clovis, então já anos 700 mais ou menos o Clovis, 500. Né? 500.
Apareceu uma Santa Clotilde, São Remi, um São Gastão, São Gregório de Tours e tantos outros ao mesmo tempo, e que foram ponto de partida para a conversão da Idade Média. Vamos lá. Deve ter havido na base desse movimento uma família de almas, uma espécie de ciclo de santidade que fundou a Idade Média. Depois, o professor Fernando Furquim de Almeida, que era o vice-presidente da TFP, grande matemático, né? Estudando história, ele entra com Cligny, com uma série de reuniões sobre Cligny, mostrando que Cligny foi a alma da Idade Média. É muito interessante, é como o Dr. Plínio está falando aqui, um ciclo de santidade. E esses três, ele fala dos 5 abades de Cligny, 3 canonizados e 2 beatos. Sim, a seguidilha, sabe? Você imagina aí, Papa 1, Papa 2, Papa 3, o 5º Papa, 3 canonizados e 2 beatificados. Esse ciclo de santidade desenvolveu-se sobre o signo da luta. Era a igreja perseguida e ameaçada, Império Romano. Cada homem era obrigado a lutar contra o inimigo externo e interno também. Heresias, havia lutas de uns contra os outros pelo hábito das guerras bárbaras. Os bárbaros tinham esse sangue, não é? Que estavam ainda muito próximos. Enfim, todos viviam arduamente. Então ele está falando antes da decadência da Idade Média. Ele está falando o que é que contribuiu para que a Idade Média florescesse. Kiko. A data de Cligny iniciou no século X. Cligny no século X. A escola de Cligny é muito bonita mesmo. Quando Cligny nossa senhora, o mosteiro de Cligny, né, é quase uma cidade, não é? Bem, ao mesmo tempo que se delineia esse triunfo europeu, os costumes vão se mitigando. Quer dizer o seguinte, o pessoal vai realmente deixando de ser bárbaro e vai se civilizando. Isso é o que ele quer dizer. Mitigando. As guerras privadas se tornam menos numerosas, começa uma era de doçura e suavidade. É nesse tempo, então, que os católicos começam a afrouxar, você falou, seu modo de viver. É propriamente nessa descompressão do inimigo externo, então, que se delineia um fenômeno aparentemente legítimo, lícito. Então, aí que está vendo, tudo que o Dr. Plínio está descrevendo aqui, gente, é inteiramente normal. O homem medieval passa a organizar sua vida na qual o prazer tem certo papel. Está perfeitamente correto isso daí. Começa-se na vida social a fazer festas mais numerosas, mais brilhantes, as canções populares tornam-se mais alegres e joviais, não mais apenas guerreiras. Na arte, a produção é mais risonha e essa suavização dos costumes segue-se até os séculos XIII e XIV. Agora, então, passamos para as análises que servem para individualmente, para cada um de nós. Então, aqui agora vem os 3 princípios que o Dr. Plínio vai analisar por que essa sociedade decaiu. Então, por que uma pessoa decai individualmente? Por que o Reino de Maria corre o risco da sua decadência ser exatamente nesses pontos? Os princípios, gente, não mudam. Os vícios capitais vão ser sempre os mesmos. As virtudes, os mandamentos. Então, o homem não muda. Bom, continua o Dr. Plínio. Depois surgem fenômenos mais complexos e começa a decadência. Então, ele está dizendo. Bom, continua. Poderemos fazer um histórico desse declínio se nos reportarmos a um esquema que parte de 3 princípios que vamos tratar. Primeiro princípio. Nada de extremo, quer no sentido do bem, quer no sentido do mal, se faz repentinamente. É a mesma coisa. Não basta que o Marx tenha escrito o manifesto dele e aquilo vai explodir, não é? Tem que ter uma preparação. Ora, depois desse passo que descrevemos, a Europa se despenca numa crise gravíssima que não pode ter aparecido de repente. Ela teve seus primórdios muito discretos antes de se tornar tão grave. Este é um princípio de vida espiritual do qual não podemos abstrair. Gente, nem no ponto de vista individual. É assim. É a concessão que começa pequenininha e vai vindo. E quando essa concessão é na linha do vício capital da pessoa, aí não tem quem segurar.
Nada de muito grande, né? Nemo subo, né? Fit, repenter, é isso? 2. Deu-se na Idade Média um fenômeno semelhante e muito importante para a nossa meditação, porque poderá dar-se no Reino de Maria no momento do triunfo sobre os inimigos da Igreja. Na Idade Média, para os católicos de fé muito intensa e de grande espírito de sacrifício, faltou algo muito profundo. Olha aqui, aceitavam a cruz e a carregavam garbosamente. Medieval era homem de batalha, mas não estavam compenetrados de um modo consciente e explícito de que a cruz não era na vida apenas uma contingência irremediável. Gente, a cruz é a vida inteira. A luta é a vida inteira. Bem, então olha aqui, o princípio é esse. A cruz não era na vida apenas uma contingência irremediável. Continua. Tratava-se de se organizarem dentro da vitória. Agora vem o conselho que o doutor Plínio está dando para nós. Agora, para nós lá na frente, para os que vierem depois de nós. Tratava-se de organizarem dentro da vitória com maior temor ainda do que quando na luta, percebendo que teriam dificuldades muito maiores para perseverar no período da descompressão do que na aprovação. Ou seja, quando a Idade Média estava enfrentando todas aquelas batalhas, ela tinha, claro, uma dificuldade de perseverança. Quando aquilo foi vencido, então ele falou, os árabes, os germanos, não sei o quê, a conversão dos lituanos, conversão disso, conversão daquilo, quando esses obstáculos externos ponderáveis foram vencidos, bom, chegou a hora da descompressão. Aí disse que chegou a hora de uma vigilância especializada. Deveria ter sido esta matéria para que os púlpitos ressoassem, os confessionários apertassem as cravelhas. Você sabe o que é cravelha, né? Para que todas as pessoas responsáveis pela vida espiritual da sociedade cristã se manifestassem insistentes. 2 pontos, olha aí. O perigo vem com a vitória, é exatamente esta hora do desfibramento. Então, o perigo vem com a vitória, exatamente esta hora do desfibramento. Acontece o seguinte, então está dizendo que então é melhor não ganhar? Não é isso. Não é isso. Ganhe e se prepare para não perder a vitória. Ganhou a guerra. Prepare-se para não... É isso. Continua. Dessa primeira fase em que a Idade Média se revela ainda ponderada, equilibrada, passamos, então, daquela época de auge da Idade Média, passamos para uma época em que os prazeres vão se acentuando. São ainda honestos, legítimos e até equilibrados. Há, porém, uma sede de prazer que vai se tornando progressivamente acentuada. Numa terceira etapa, notamos que todo o corpo social da Idade Média já deteriorado. É uma espécie de febricitação, agitação, delírio que já define bem o século XV, fazendo com que muitas pessoas do tempo pensassem que o mundo ia acabar. Aí ele vai tratar aqui de São Vicente Ferrer. Quer dizer, aquilo começou a assustar as almas boas. Um pouquinho. Quem é que fez reação contra a Renascença? Então, um São Vicente Ferrer percorria a Europa pregando que o mundo ia acabar, dizendo que ele era o anjo previsto no Apocalipse, cuja finalidade era de percorrer a terra anunciando a catástrofe. Disse, olha, estamos caminhando para o buraco. Ele está falando aqui, século XV. Entendeu? Ou seja, aqueles fatores que podiam preservar o cupim. Gente, olha, o cupim está comendo tudo. Ele está conservando o móvel, ele está com aparência, mas o cupim está carunchando tudo. Né? A areia, a argamassa com que nós fizemos as nossas casas, a gente não sabia, ela tinha lá um calcário, uma coisa qualquer. Você sabe que existe isso mesmo, né? Ela começa a esfarinhar, não sei qual é o produto químico. Então, isso que ele está dizendo. O prazer tem que existir, mas ele só que não pode dominar. Olha, o doutor Plínio é tão favorável ao refinamento, portanto, ao prazer legítimo, tão que seja na comida, o doutor Plínio está aí, na conversa,
nos ambientes, na ornamentação da sede. Nunca foi calvinista e nem, nunca foi nada disso de nossa sede tem que ser pobrezinha, tudo meio que quer cair no pedaço. Nunca foi disso daí. Então, acontece. Portanto, esse prazer tem que existir. O homem não aguenta a vida sem isso, mas ele está falando diferente. É um culto ao prazer. Então, aquilo foi passando no meridiano, né? E foi entrando dentro em ânsia. O que acontece? Como é que você segura? Os filhos? Loucos aí com papai, o celular aqui já tá ruim, entendeu? Você comprou no ano passado, compra o outro esse ano, já saiu o iPhone 17 aí, entendeu? Você vai correndo atrás, olha, meu amiguinho lá tem um bique muito melhor que o meu, entendeu? Você compra outro lá, mas papai, seu carro tá velho, você tem que já... Entendeu? Bom, desculpe. Diga. O amor à cruz aí se foi deixando de lado, o amor à cruz. É isso. É isso. Ou seja, a pessoa pode ter um prazer, por exemplo. E tem que ter. De comer bem. Pois mas ela ter presente a cruz de nosso Senhor Jesus isso. Cristo. Então é isso. É exatamente isso daí. Eu acho que a noção de prazer é porque a gente teria que entender o que é o prazer de um medieval, o que é o prazer de uma pessoa numa civilização católica. E que hoje é fruição, é igual bicho. Eu fui lá, imagina, a pessoa vai por exemplo, sai da cidade e vai num panorama. Que gostoso isso aqui, vê um lago, que gostoso isso aqui. Então, veja bem, a noção de prazer, ela está virando... É grosseira demais, sabe? Ela é quase o prazer do sentido do bicho. O bicho também fica contente quando vê uma água para beber, hein? Consumível. Um exagero, né? Mas é fora de foco também, viu, senhor? É fora de foco. Depois a gente conversa aí. O homem tornou-se animalizado e deixou de ser espiritualizado. Então ele nem concede um prazer que conduz para o espírito. É o prazer quase que é do porco comendo ali aquela coisa. Tanto assim que hoje no mundo não dá prazer que as pessoas apelam para as drogas. Pois é, exatamente. 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 Não tem mais prazer, Vai junto. Não dá mais prazer. O prazer, por exemplo, de ter uma boa conversa. Isso aí, por exemplo. Isso acabou. Acabou, exatamente. O marido chega do serviço, a família está ali reunida e tal, aí vão todos para a mesa, entendeu? Vai comer um lanche da noite, chega ali, um está na televisão, o outro está no celular ali. O conceito de prazer de vida de família, como que você tem que reeducar a cabeça da pessoa para entender o que é prazer, como entender o que é humildade, entender o que é amor. O que é amor? Então, sabe, os conceitos deterioraram. Então, olha aqui, o perigo vem com a vitória. É exatamente essa hora do desfibramento. O doutor Plínio está dizendo que não queira vitória? Não é isso. Queremos vitória, sim, sem desfibramento. Pronto, queremos tudo. É isso. E vamos sair dessa situação de opressão. A igreja está oprimida, a civilização católica, cada um de nós. Se é um excluído, somos nós, né? É necessário considerar que isso não se refere a desvios existentes mais ou menos excepcionais. Isso quando eu li isso, por exemplo, as heresias na Idade Média, a bruxaria na Idade Média, existiu sim, os assassinatos horríveis, tudo está condicionado à situação do homem. Então o doutor Plínio está dizendo, não se refere a desvios existentes mais ou menos excepcionais, embora até profundo. Então ele diz, encontramos na Idade Média fenômenos marginais, como as heresias, mas que não são a Idade Média. Casos de satanismo, mas que não são a Idade Média. Um imperador que é até arabizante, quer dizer, muçulmanizante, né? Arabizante e muçulmanizante. Mas isso também não é a Idade Média. Não é o que o doutor Plínio está falando. Não é a presença do mal numa civilização católica. Existiu mesmo. Bruxa na Idade Média existiu, mas isso não é a Idade Média. Ele está dizendo, ele está falando outra coisa. É uma doença inteira do corpo social que eu estou procurando descrever, e não apenas certas chagas. Isto interessa muito aos contradicionários, sobretudo tendo-se em vista o reinado do Imaculado Coração de Maria,
conforme sua promessa em Fátima. Esses princípios são tão verdadeiros que se aplicam até aos fenômenos de vida espiritual dos contrarrevolucionários hoje, ou seja, até individualmente. Em virtude de quase todos os ambientes atualmente estarem uns mais que outros, quando uma alma, ao converter-se, torna-se contra-revolucionária, entra em uma fase de lutas e enormes provações. Isso aqui também é outro princípio muito interessante. Então a pessoa se converte, os jovens estão se convertendo e converte aí. Tem um amigo meu do interior aí, e que está falando das batalhas que eu enfrento aqui na minha cidade. Vou para a rua, Carola, olha, virou Carola, não sei o quê, quer dizer, um professor que está tomando atitudes contra-revolucionárias. Então ele diz, estou enfrentando, ele diz, são batalhas, lutas, brigas com companheiros de infância e antigos amigos. Há depois uma segunda fase de estabilização, em que tudo se torna menos árduo e mais fácil. Esta é a fase perigosa. Então eu disse, depois que passou essa primeira fase do combate, vem uma segunda fase que, vamos dizer, os próprios revolucionários disseram, olha, é melhor a gente contemporizar com ele. Vamos fazer uma média com ele, para ver se aí a gente o deteriora. Para se analisar como a crise se generalizou no corpo da sociedade medieval, é necessário ver as profundidades dessa crise. Por profundidade, entendemos as várias camadas da sociedade. Olha lá. A mais baixa, o que era? Povo. Seria a última profundidade, a mais elevada, as cortes. E acima das cortes, quem que estão? Claro. Que é a primeira classe da Idade Média. Estamos terminando, hein? Mas vocês vão ver aqui. Então eu dou de memória o que ele fala. Ele disse, a decadência da Idade Média não começou pelo povo. Começou pela elite. Tem uma bula muito interessante de São Pio V nesse quesito, quando ele vai reativar a Inquisição. São Pio V? São Pio V. Não. Ele diz algo no sentido de que, a partir de agora, qualquer problema futuro é por nossa culpa. Tá vendo? Porque agora, por enquanto, a gente ainda tem força suficiente para combater esse tipo de coisa que vem crescendo. Principalmente vai falar do caso dos anglicanos, né? Que ele vai falar da excomunhão da Rainha Elizabeth, na época. Aí a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem um mínimo de uma força para conseguir fazer essas coisas. Porque daqui para frente só piora. E qualquer tipo de piora que vai ter vai ser culpa nossa porque a gente não agiu quando a gente precisava. Ou não agiu do jeito certo. Então ele falava que qualquer tipo de abuso que fosse cometido na época da Inquisição ia ser usado posteriormente contra eles. E isso ia ser elevado à enésima potência para ser o mais forte possível, para bater a maior força possível contra a igreja. Mas é isso mesmo, hein? E por isso que o concílio, então, fez abertura para o mundo, né? Em vez de enfrentar o mundo. Agora, o doutor Plínio comenta aqui, por exemplo, foram as cortes, as universidades foram um ponto de resistência à Renascença. Eu não sabia disso, Renascença, porque era povo. Povo aí, você sabe bem, quando fala povo na Idade Média, não é um boia fria aí, que não é isso. Povo é povo. Aqui não é nobre nem é clérigo. Ou seja, as profissões todas, os professores universitários também. Então, a universidade foi um grande reduto em aceitar a Renascença. Eu não entrei em detalhes na reunião, porque também o corpo geral. Vamos tentar, então, fazer um summarizing, um resumo. Então, o Dr. Plínio está mostrando a Idade Média, ela venceu os obstáculos naturais que havia. Os árabes tinham perdido seu impacto, os bárbaros convertidos, ou quase todos convertidos, a igreja reconhecida, o poder do Romano Pontífice como primeiro poder da cristandade, não é isso? Acima, portanto, do Sacro Império. O triunfo da igreja, na onde? Meu Deus, não só na escolástica, não. Na arte, na arquitetura, na pintura, nos costumes sociais. Então, a igreja triunfou. E o Dr. Plínio disse assim, isto é propriamente
o triunfo que Nosso Senhor, não é isso, morreu na cruz, é para esse triunfo mesmo. Agora, ele analisa, na hora do triunfo, quando as principais razões de luta desaparecem ou atenuam muito, há uma tendência natural do espírito humano em também se relaxar e achar bem, agora podemos descansar. E ele diz, a vigilância tem que acompanhar a pessoa até a hora da morte. Então, essa falta de vigilância, então era necessário que os sermões, que a direção espiritual, que, digamos, o corpo do clero prevenisse os fiéis para essa hora difícil, que é a hora da vitória. Por que é difícil? Para que não caiamos na acomodação. Eu já vi a história de cada um de nós, de cada um das conversões, não é? Você pega Santo Inácio, ele acomodou-se nada, ele estava querendo conquistar cada vez mais. Vai para a Índia, vai lá para a China, vai para esse Brasil aí, manda a Chieta para cá. Então, bem, então Dom Pio diz que não houve essa vigilância. É que o apodrecimento da Idade Média não se deu pelo povo, se deu pelas cortes e vamos dizer assim, já que São Vicente Ferrer dizia, é o fim do mundo que está vindo, porque os indícios de podridão estavam tomando conta. Lição para nós individualmente, lição para nós no Reino de Maria.